A gente vai então para a segunda parte da edição de HTML. Toda essa parte do digital, certamente em relação às outras partes do curso, ela deve estar parecendo menos planejada para vocês, talvez um pouco mais atrapalhada. E isso tem a ver, obviamente, com o fato de ser muito novo, mas também tem a ver com o fato de que eu estou aqui gravando, né, essas aulas desde a segunda metade de dezembro de 2022, início de janeiro de 2023, que é exatamente o período em que os primeiros livros digitais estão sendo verificados pela equipe da Federal de Alagoas, que é a equipe que venceu a licitação e que é responsável por validar a primeira etapa do PNLD, quanto ao digital e impresso, mas também que ficou responsável por verificar esses livros digitais. Então, as diligências estão acontecendo agora. Na semana passada mesmo já veio um documento da Federal de Alagoas com um primeiro balanço das diligências, do que faltou, de como é que está essa produção. Eu vou usar isso na aula de validação do HTML, e aí vocês vão ver que tem coisas que eu estou aprendendo agora, que estamos aprendendo agora, né, que vão impactar lá na etapa do original. Tem uma etiqueta, por exemplo, a ABBR, que é uma etiqueta de sigla, que a gente precisa sinalizar lá no original, porque nesta etapa agora, quando o livro já está pronto e a gente tem que caçar essas siglas no livro, você tem que reler o livro inteiro. Então, o digital faz isso, né? O digital tem feito com que a gente precise o tempo todo rever processos. Seria necessário eu começar a gravar tudo de novo, o que obviamente não é possível, né? Eu já estou no fim das férias, eu tenho que terminar esse conjunto de aulas, mas seria necessário voltar e gravar e dizer, olha, lá na etapa do original a gente precisa sinalizar todas as siglas, porque essas siglas recebem uma etiqueta lá no final. Então, é um vai e vem, né? Um vai e vem necessário, e a verdade é que esse curso vai precisar de atualizações, né? Essa segunda parte da edição do HTML, porque a primeira ficou muito extensa, mas aqui eu já vou mostrar para vocês algumas coisas de edital que a gente precisa conversar, porque todo mundo que vai participar do PNLD precisa saber o quanto esse produto novo tem impactado para todo mundo que está envolvido no PNLD, inclusive para os elaboradores de edital, inclusive para a equipe da RNP, que é uma organização social que está apoiando o FNDE nessa implantação, né? Então eu vou recapitular. Quando a gente terminou o vídeo anterior, eu estava aqui com eu abri esses dois arquivos, né, o de iniciais do livro e o de reprodução do livro do estudante, e eu mostrei para vocês o tipo de edição que a gente faz aqui neste material, né? Então, quando a gente converte lá do InDesign para cá, o InDesign suja algumas coisas, eu desconfio, disse para vocês no vídeo anterior, reforço, eu desconfio que tenha algumas dessas sujeiras tenham a ver com o fato de que eu não sou eu não entendo bem o que acontece lá no InDesign. Talvez se eu resolvesse lá no InDesign o HTML viesse um pouco menos sujo, mas mesmo assim tem coisas que a gente precisa editar no HTML, né? O InDesign não vai te gerar um HTML pronto. E aí eu mostrei algumas coisas. Eu não fiz tudo, porque aí o vídeo ia ficar enorme mesmo. Eu fui fazendo algumas amostras e falei, agora eu vou terminar o meu material. Então agora aqui o material tá prontinho, tá? Então todas aquelas etiquetas, aquelas edições, aquelas mudanças que eu fiz lá só em alguns exemplos, aqui eu fiz no livro completo. Então aqui eu estou imaginando que ele está completinho, né? Eu não sei se, já não me lembro mais se a gente mexeu em tabela, mas aplicando o estilo na tabela, ele funcionou lá no InDesign, ele funcionou perfeitinho aqui no HTML sem precisar de edição, né? O que eu ainda não consegui resolver é como é que o Word entra no InDesign com o estilo bem aplicado. Isso ainda eu não consegui mexer. Aí eu tô aqui então com os arquivos já prontinhos. Uma coisa que a gente sempre precisa verificar, o tempo todo precisa verificar, nas iniciais, tá? Eu tô fazendo o manual do professor descaracterizado.
Então, lá nas iniciais não pode ter nenhuma caracterização. Eu estou falando aqui da cabeça, né, do head do arquivo, onde não pode entrar nome de autor, não pode entrar o título da coleção, mas também eu estou falando da imagem da capa. Então, a imagem da capa precisa estar sem aquelas informações que são de caracterização. Aqui na página 1, né, no frontispício, precisa serem retiradas as informações que caracterizam. Isso tudo está em edital, eu já falei aqui em alguma aula do curso. A gente sempre precisa verificar lá no edital o que pode entrar na capa, na página 1, na página 2 do livro, quanto à descaracterização, né? E aqui na página 2 também não pode ter nada, a página 2 entra em branco. Se, por exemplo, o autor botou alguma coisa aqui que caracteriza na carta, por exemplo, tem autor que coloca o autor, os autores, as autoras, a autora, isso também é caracterização, tá? Então precisa sempre estar de olho. Essa é uma regra que vale para o impresso, mas que aqui no digital tem uma característica diferente, que é o fato de que a gente vai aproveitar esses arquivos, né? A gente vai duplicar esses arquivos. Então a gente precisa saber bem o que a gente está aproveitando e duplicando. Então, os arquivos estão todos prontinhos aqui, mas esses arquivos, eles não têm menu de navegação e não tem index ainda, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui acho que é mais fácil mostrar nas pastas, né? Deixa eu entrar aqui e já mostro para vocês. Então, vou abrir as iniciais aqui. Então, veja, a primeira capa, olha, está descaracterizada, né? Então, é um arquivo quase que em branco com essas informações. A página 1, tá vendo? Descaracterizada. Página 2, 3, 4. Ixi, parece que pulou aqui. Ixi, tem um errinho aqui, ó. Página 4, página 5. Depois eu arrumo. Aí, bom, chegou ao fim. O que a pessoa vai fazer com isso, né? Como é que a pessoa vai para a página seguinte? Como é que volta para o sumário? Precisa ter um menu de navegação aqui embaixo. Porque se você separou em páginas, a pessoa precisa navegar entre essas páginas, né? Aqui, do jeito que tá, não tem como voltar para o sumário e não tem como ir para frente, né? Se eu coloquei bem aqui os links, até dá para ir pelos links desse sumário. Coloquei, funcionou, que bom. Então, aqui a página 6, depois 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, chegou ao fim. Como é que volta para o sumário para escolher outra parte do livro? Não tem como. Como é que vai para frente? O único jeito é dar um voltar aqui e fazer outra escolha, né? No caso aqui, o manual do professor. Percebe? Ele está sem menu de navegação. A pessoa pode entrar numa situação em que ela fica encurralada, né? Então, a gente precisa fazer um menu. Aqui embaixo, nós não temos referências no edital quanto a esse menu, isso é um problema, tá? Eu tive muita dificuldade na hora de fazer, porque eu vi alguns livros que tinham um menu aqui em cima, eu vi alguns livros que tinham aquele script aqui do lado, que você clica e vai para cima e volta... Sim, tinha eu vi um monte de jeito diferente e o edital não fala nada sobre isso, né? Ele não dá diretrizes para a gente fazer esse menu. Então, eu acabei fazendo, né, o voltar para o sumário da obra, que é a página index, a gente já vai falar sobre ela, ou ir para o conteúdo seguinte. No começo eu ficava escrevendo assim, dizia o nome do conteúdo, né, ir para as orientações para o professor, ir para os créditos. E aí, depois, isso começou a ficar complicado, né, na edição, porque quando eu copiava essas páginas, por exemplo, para o livro do estudante, às vezes mudava a ordem dessas páginas, aí eu comecei a usar só seguinte. Então tem um botão seguinte, e a pessoa clica ali e ela vai para o conteúdo seguinte, tá? Foi um jeito de evitar tantos erros que estavam acontecendo na primeira produção. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse menu de navegação. Vou voltar aqui para o editor, porque eu tenho aqui a pasta de exemplos. Eu disse para vocês no vídeo passado que eu uso essa pasta para ter sempre à mão aqui no editor algum exemplo para usar alguma coisa que eu já fiz e não começar as coisas do zero, né? Então eu vou entrar aqui em alguma página, deixa eu ver aqui, a iniciais, deixa eu ver se tem aqui, tá aqui, ó.
Aqui tem o menu de navegação. Ele está dentro dessa etiqueta nave, que já quer dizer um pouco essa navegação, né? Que são elementos que navegam entre seções, entre páginas. Então, eu usei essa etiqueta para criar um menu de navegação, e aí criei uma classe específica, né, menu navegação. Então, a gente precisa ver se lá na folha CSS do projeto tem essa classe, porque se você copia exemplos de outros projetos seus, e esses projetos usam nomes de classes diferentes, então você vai precisar fazer esse ajuste, né? E eu dei um título. O título, ele é lido pelo NVDA, então ele ajuda muito para quem vai usar só o texto oral, para saber do que se trata, né? Aquele conteúdo que vai ser lido a seguir. E aí eu fiz uma divisão de classe aqui, porque eu dividi, né, os botões. Não ficou bonito, gente. Não é o exemplo mais bonito que vocês vão ver, tá? Vou copiar e já vou mostrar na página para vocês como é que ele fica. Então, ele está fora da seção, tá? Então, a gente tem aqui a seção do livro, que é com a classe formatação, e esse navegador está fora. Ele não está dentro. Mas, enfim, isso também não é mostrado em edital, essa foi uma escolha que eu fiz. Então, a gente tem aqui o botão, o navegador, uma classe coluna ícone, e cada um dos textos está dentro de uma divisão de coluna menu. Então, uma coisa que eu tenho que fazer é entrar na folha CSS, que está aqui, e verificar se essas classes estão aqui. Menu navegação, coluna ícone, coluna menu. Menu navegação está aqui. Coluna ícone está aqui. E o outro já me esqueci. Coluna menu. Tá aqui também. Joia. Então, eu tenho essas classes. E aí, eu tenho o texto, tem uma classe que é texto menu. Eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que ela também tem. E precisa olhar se ela tem a cor certa, né? Vamos ver se ela tá na cor do projeto. Eu acho que ela tá na cor errada, ela tá na cor verde. Mas primeiro vamos ver o que acontece. Aí, nesse navegador, o primeiro texto é sempre voltar para o sumário da obra. Que também pode ser só o sumário da obra, tá? E o segundo texto é esse que, tá vendo que antes eu especificava? Ir para a introdução, ir para não sei onde. Agora eu tenho usado só seguinte. E aí eu escolho aqui na pasta, né? Eu vou colocar só um pontinho e barra, porque esse arquivo, que é o das iniciais, ele está dentro dessa pasta. Então, eu só preciso de um pontinho, tá? Se eu quisesse sair da pasta, eu usaria 2 pontinhos, como é o caso aqui. O index está fora da pasta, né? Então, fora da pasta essa pasta content, né? Que é onde estão os arquivos das partes do livro. Aí, aqui eu escolho para onde que ele vai. Então, estou aqui nas iniciais, as iniciais estão aqui. Lembra que eu falei que era muito bom usar essa numeração para deixar ordenado? Aqui é uma das situações em que isso ajuda a gente, tá? A evitar erros. Se eu não tivesse usado isso daqui, estaria em ordem alfabética. Então, estaria o crédito lá em cima, depois iniciais. Aí, na hora de você ver qual que é a página seguinte, você tem que pensar um pouco, né? Consultar algum lugar. Aqui não, aqui como tá na ordem, eu tô na 1. Aqui em cima tá me mostrando que eu tô na 1. Então, a próxima é a 2. Não tem erro, sabe? Fica muito imediata a informação. Vou salvar e vou entrar lá no livro para ver o que aconteceu, né? Eu dou um refresh aqui. E aí, pronto, já entrou aqui embaixo o menu de navegação. E tá com a cor correta. Eu achei que não tava, mas tá. Tá com o verde do projeto. Se eu clicar aqui e voltar para o sumário da obra, não vai abrir nada, porque eu não tenho ainda um index. É a próxima coisa que a gente vai fazer nesse vídeo, né? Olha, sempre eu falando uma coisa que depois não acontece. Eu já tinha colocado um index, ele não está editado, mas eu já tinha colocado, então funcionou assim. E aqui o seguinte, que é o que vai para a reprodução do livro do estudante. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no seguinte, tá? Vou colocar um menu que vai ter voltar para o sumário ou seguinte. E aí já é mais fácil, né? Porque eu já copio daqui, ó. Então, vou copiar toda a navegação. Vou abrir aqui a página 2.
Aí a única coisa que eu preciso fazer aqui, veja como é bom usar a palavra seguinte, né? Porque aí a única coisa que eu preciso fazer é mudar a página, que é a seguinte. O restante, o sumário está todo certo. O que precisa é mudar aqui. Então agora eu vou escolher a página 3. Deixa eu voltar aqui pro... Vou dar um refresh que vai aparecer aqui um... Pronto. Então, seguinte. E aí vai para 3. Aqui tem uma tabela. Ixi, aqui tá faltando uma seção, hein? Tem seção aqui, ó, mas ele tá sem o fechamento de seção, tá com um fechamento de div. Se eu tiver feito certinho, agora quando eu clicar aqui, tá vendo? Quando eu passo o mouse aqui, aparece essa setinha, que é quando eu quero juntar, né? Fazer com que tudo que tá aqui entre a linha 13 e a 129 fique escondido aqui. E antes não estava acontecendo isso porque essa etiqueta estava sem o fechamento dela. Então agora está com fechamento, perfeito. Então eu vou colocar aqui, colar o navegador e vou mudar aqui para a página 4. Deixa eu entrar lá no... Aqui vou para a seguinte. Aí aqui vem a lista de créditos. A lista de créditos está sem número de página. Você veja que a gente faz e depois está sempre um pouquinho errado, né? Que é a página 25. Eu vou copiar o número de página daqui. Vou colocar 25. Aí aqui olha, aqui também tá com o mesmo erro da div, tá vendo? Pronto. Aí aqui no final, nessa última página de crédito, não tem mais seguinte, só tem voltar para o sumário, tá? Então eu vou copiar aqui o navegador, e aí, a rigor, eu não precisaria, né, dessa divisão de classe aqui do coluna menu. Eu deixo tudo assim para não ter que ficar fazendo muita edição, tá? Mas a rigor eu não precisaria, né? De todas essas divisões, você só vai ter um texto. Que é o voltar para o sumário, né? Pronto. Voltou para o sumário. Então, pronto, agora eles todos estão com o menu de navegação, né? O que eles não têm ainda é o arquivo index, né? Deixa eu entrar aqui na pasta. Esse index que está aqui, eu copiei um genérico lá do projeto gráfico, projeto gráfico é ótimo para coisa, do projeto web, né? Da folha CSS, aquele conjunto que eu mostrei para vocês do exemplo lá na etapa de projeto gráfico. Mas ele não é ele ainda não está editado de acordo com esse projeto. Mas para o index é um dos itens em que a gente tem desacordo entre edital e o documento de referência da RNP. Por quê? Vocês podem pensar assim, nossa, mas o sumário já está aqui nas iniciais, né? Por que as iniciais não são o index? Inclusive, a primeira vez que eu fiz o livro, eu fiz assim, seguindo o edital. Eu vou mostrar para vocês como é que está no edital. Aparece aqui, esse é o edital do 24, mas apareceu do mesmo jeito do 23. A sensação é que o edital do 24 foi um copia e cola do 23, sem nenhuma modificação. Porque o que aparecia lá no 23, antes do documento da RNP, e que aparece aqui no 24, já com o documento da RNP. Então, mesmo depois do documento da RNP, eles continuaram dizendo o seguinte: a capa do livro, o texto de apresentação da obra, está aqui no item 2.4.1. A ficha catalográfica e o sumário devem estar na raiz do pacote como index.html.
O index.html é o arquivo que o navegador procura, tá? Quando a gente coloca um endereço que é um endereço do pacote, né? Quando a gente coloca um endereço direto para uma página, aí não. Aí o navegador já vai direto para a página. Mas quando a gente coloca o endereço do pacote HTML, o navegador procura esse index HTML. Então, no edital vem escrito que a capa, o texto de apresentação, a ficha catalográfica, o sumário, ou seja, as iniciais, devem estar na raiz do pacote como index HTML. Todo aquele arquivo de iniciais seria o index HTML, contendo links que remetam ao respectivo conteúdo. Link não é aqui de internet. Link é aquela ligação que você clica ali e vai para um outro conteúdo, né? Que remetam ao respectivo conteúdo. O conteúdo é aquela página, é aquela pasta content, onde ficam os arquivos HTML, que deve constar no diretório páginas. Então, inclusive esse é um desacordo entre o documento da RNP e o edital. O edital traz diretórios em português. Então, aquela pasta content, aqui eles estão chamando de pasta páginas. Aí, bom, eu fiz daquele jeito, né? Eu peguei aqui as iniciais, e as iniciais estavam funcionando como index. Mas aí chegou o documento da RNP, alguns meses depois Aliás, depois a gente ter entregue o material do 2023, chega o documento da RNP. Deixa eu mostrar aqui desde o início o documento. Inclusive, eu vou colocar aqui assim em página. Quando a gente for ler algum conteúdo, eu aumento, porque eu sei que aí fica muito pequenininho na tela, né? Então, esse é o documento da RNP. A RNP é uma organização social que está ligada a um dos ministérios, eu não sei se da ciência, tecnologia, não me lembro, e ela foi escolhida para apoiar o FNDE na implantação do livro digital. Então, são os funcionários da RNP que dão as diretrizes, né, para o livro. E aí eles fizeram esse documento que chama Especificações Técnicas para Desenvolvimento da Obra Digital. Quando a gente abre o edital do 24, do 23 ou do 24, o edital diz seguir as recomendações do documento XYZ, e esse documento está lá na pasta, na página do FNDE, junto lá com o edital. Então, esse documento é parte do edital, né? Ele não é um documento solto que você pode ou não segui-lo. Ele é um documento que você deve considerar na elaboração das coisas. E aqui eles têm várias sugestões. Uma que está dando muita confusão, que veio no documento que eu vou mostrar para vocês depois na aula de validação, que é o documento da Federal de Alagoas, é que esse documento falava em formato XHTML. E muita gente, inclusive eu, entendeu, na primeira aula de HTML eu disse isso inclusive para vocês, que tinha uma confusão aí entre XHTML e HTML5, porque aqui eles estão dizendo que eles gostariam que o HTML5 tivesse uma linguagem XML, ou seja, que algumas regras que valem para o XML também estivessem presentes no nosso HTML5. Mas muita gente, inclusive eu, entendeu que esses dois arquivos, esses dois formatos seriam válidos. Eu fiz HTML5 simplesmente porque eu não sabia fazer XHTML, tá? Porque, inclusive, numa das reuniões, a mim me fez parecer, e o texto confirma isso, que o XHTML era indispensável na hora da conversão automática do HTML5 para o EPUB, que é uma coisa que a plataforma do FNDE vai fazer, mas que os nossos arquivos têm que estar preparados para essa conversão, né? Então, quando o aluno, o professor entrar lá na plataforma do FNDE, ele vai poder escolher entre diversos formatos que vão estar lá de livro digital. Um dos formatos é o EPUB. E aí, na conversão do EPUB, a RNP teria entendido que XHTML era indispensável, essa linguagem. Aí o texto, não sei se o texto é ambíguo ou se a gente lê querendo entender o que é, enfim, tem um monte de coisa, né? Mas aqui no final, quando eles dizem assim, todas as obras submetidas, deixa eu alargar aqui para poder ficar mais claro. Então, quando eles dizem assim, todas as obras submetidas ao sistema PNLD digital deverão seguir as diretrizes do padrão XHTML ou seguir
o padrão de escrita de documentos XML especificados no padrão HTML5, eu tinha entendido que eles tinham aberto uma possibilidade de você entregar os arquivos com essa extensão XHTML. Mas eu fiz a segunda opção. Eu fui lá na internet, pesquisei o que é esse padrão de escrita, que uma das coisas mais relevantes é que você tem que fechar as etiquetas, seguir a hierarquia das etiquetas. Acho que eu já disse isso na aula anterior. Se você abriu a etiqueta, sei lá, P, depois você abriu a etiqueta A, depois você abriu a etiqueta strong, você vai fechar primeiro strong, depois A, depois P. Então, a abertura e fechamento precisa seguir uma lógica, né? E isso me parece, da pesquisa que eu fiz, que era o ponto central aqui do padrão de escrita de documentos XML. Mas eu entreguei em HTML5. E aí agora que veio, assim, semana passada que veio a confirmação da Federal de Alagoas de que essa ambiguidade foi uma leitura nossa. Que o que o documento está dizendo é que todos os livros precisam ser entregues em HTML5, mas que a gente precisa seguir essas regras, né, esses padrões de escrita do XHTML. Então, agora sim, a gente tem uma diretriz mais exata que não dá margem para ambiguidade. Embora agora, lendo o documento, eu entenda que não tinha ambiguidade, tá? Mas quando eu li pelas primeiras vezes, eu também entendi isso que outras pessoas entenderam, né? Aí aqui tem várias sugestões, várias diretrizes. Aí uma das coisas que chamou atenção, né? Na estrutura de pastas, eu já mostrei isso daqui para vocês em outra aula, os nomes estão em inglês, então isso é uma coisa que eles exigiram, porque na conversão para o EPUB, me parece que as informações que estavam em português se perdiam, muito provavelmente por conta do programa, né, que faz a conversão. Mas também apareceram aqui, que não tinha aparecido no edital. Esses arquivos, deixa eu colocar aqui mais largo. Esses arquivos aqui, ó. Content OPF, que me deram muito trabalho para entender o que era. E TOC NCX. Tá? Esses dois arquivos só apareceram aqui agora, no momento em que esse documento foi divulgado, né? Se não me engano, 2021. Em outubro de 2021, acho que foi a primeira vez. Não estou muito certa, mas acho que sim. E aí eu falei, puxa, e como é que vão ser esses documentos? Como é que faz esses documentos? Eu não tinha ideia. Esses documentos, dois documentos, pelo que eu entendi na minha pesquisa, eles são exclusivos do EPUB. Eles são imprescindíveis para o EPUB, não para o HTML5. Então, muito provavelmente são documentos que só apareceram nesse momento, quando eles divulgaram, quando a RNP divulgou esse documento, porque foi ao pensar na conversão para o EPUB que eles deram por falta desses dois arquivos, né? E aí tinha que fazer, e esse documento traz umas indicações de como fazer, tá? Então, por exemplo, aqui eles têm informações relevantes para a gente fazer o arquivo OPF, que é o arquivo de conteúdo, né? É o content.opf, que aqui é a pasta de conteúdo, ele fica aqui dentro, né, da pasta. Então, o arquivo content.opf está especificado aqui nesses links, eles dão links para a gente ler, né? É que esses links são links gerais, com uma linguagem super técnica. E aí eles exigem algumas coisas. Por exemplo, eles dizem aqui que esse arquivo content.opf, ele precisa ter algumas etiquetas, que é o que em inglês corresponde a tags. E aí eles precisam ter título da obra, idioma, nome da editora, data da publicação, autor, descrição. Deve ser inserido o registro da capa dentro da tag metadata. Então, aqui, nessa mesma tag metadata, a gente precisa inserir uma inferência, um registro para colocar a capa.
Isso também é uma coisa do EPUB, porque o EPUB é que exige que a gente tenha para a capa, que a gente tenha um JPEG, né? Que aparece lá quando você abre no livro eletrônico, ele aparece como uma imagem raster, né? Então aqui eles dão diretrizes para você fazer a inserção dessa capa. E aí, você vejam, eles dizem, seguindo exatamente o modelo abaixo. Então, algumas coisas que eles, boas práticas, né, que eles perceberam na conversão do HTML5 para o EPUB, eles introduziram aqui nesse documento como uma exigência que você tem que seguir. Aí, todas as marcas de acessibilidade também precisam ser registradas no arquivo OPF, então tudo que tem de acessibilidade no seu material precisa estar aqui marcado. Isso aqui não é muito difícil de conseguir, porque na internet tem umas listas imensas, assim, de todos os tipos de acessibilidade, e você verifica quais que estão presentes no seu livro, assim, não é nada complicado. E com base nos itens obrigatórios já descritos, segue estrutura modelo mínima para a criação do arquivo OPF. Então eles dão uma estrutura para a gente, né? Isso ajudou bastante. Aqui eles dizem, né, o que a gente precisa ir seguindo para fazer o nosso content. Esse arquivo, aqui ele pode parecer mais simples, mas ele dá muito trabalho, porque você tem que, aqui no manifesto, colocar todas as imagens, todos os conteúdos. Então, todos os SVGs, todos os PNGs, todos os JPEGs, tudo que entrou de conteúdo precisa estar descrito aqui. Então, por exemplo, num livro que tenha 200 imagens, 200 figuras, vai ter 200 itens aqui. E isso efetivamente, eu não sei fazer automaticamente, eu só sei fazer manualmente. Isso tem me dado bastante trabalho, tá? Na hora de fazer. Inclusive, no 24, eu entreguei o último objeto de recursos, eu entreguei sem o Content OPF, porque eu fiquei tentando nos últimos horas, assim, fazer. Eu estava muito cansada e você precisa de muita atenção para fazer, né? Aí eu acabei deixando para lá. Porque esses IDs você vai numerando, então também tem uma numeração que precisa seguir. Eu tenho um modelo que vou fornecer a vocês e que vou usar aqui, mas não é assim, não é nada difícil, mas é uma coisa que dá trabalho. Se houver um jeito automático de fazer, nossa, eu agradeceria muito. Aí o outro modelo é o TOC, né, que é aquele arquivo que eu não sei onde que ele está aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Arquivo de conteúdo, criação dos arquivos de conteúdo, body. Eles têm vários modelos aqui para a gente usar. Arquivo de conteúdo, criação da página principal. Eu não estou achando o TOC, deixa eu ver se eu... Ó, criação do arquivo de navegação. O arquivo de navegação... Deixa eu aumentar aqui para aparecer para vocês. Criação do arquivo de navegação. O arquivo de navegação especifica ao leitor como é feita a navegação principal entre os elementos da obra. Esse arquivo deve ser criado na raiz do projeto sob o nome de toc.ncx, seguindo a especificação técnica disponibilizada para arquivos no formato NCX, conforme disposto no link. Para esse eles não deram um modelinho, tá? Eu fiz pesquisando na internet, enfim, eu ainda nem sei, eu vou saber nessa validação, né, quando, enfim, o meu livro estiver livre de diligências, se está tudo certinho com o meu material. Então, veja que esse arquivo esse documento da RNP, ele foi deixando o livro digital, claro, mais próximo do que é o necessário para funcionar lá na plataforma do FNDE, mas ele foi acrescentando, né, exigências que algumas não são próprias do HTML5. De forma que a gente que faz o conteúdo, né, a gente que faz o livro digital, precisa preparar esse livro digital para ele funcionar em diferentes formatos. Então, ele pode ser baixado vai poder ser baixado pelo leitor num formato
que é do pacote HTML, mas eu esqueci agora a extensão, mas que vai o pacote HTML e ele é lido num aplicativo como o Thorium, mas ele também pode ser baixado como EPUB e aí ele vai ser lido em outro leitor. Na minha experiência fazendo essa conversão com Calibre, seguindo as indicações aqui, há um destrambelhamento do livro no EPUB. Se eu abro o EPUB no meu leitor de mão, né, eu tenho um Nook, que é uma versão aí do Kindle, mas com a extensão EPUB, ele abre de um jeito. Se eu abro num aplicativo da tablet, que é uma tablet, um iPad, ele abre de outro jeito. Então, inclusive mudando numeração, mudando a forma, a diagramação das páginas, enfim. Não foi uma experiência muito de sucesso a minha, tá? Mas estou esperando a plataforma, isso entrar na plataforma do Mac para entender um pouco quais vão ser as opções de formato lá e como é que esse arquivo vem para a gente, como é que a gente abre, né, esse arquivo. A RNP está sugerindo sempre arquivos, programas de licença aberta. Então, eles estão sugerindo Thorium para a abertura desses arquivos, para lidar com esses arquivos no celular, na tablet e tudo mais. Vamos ver como é que isso vem. Então, vamos lá editar o index, né? Porque uma das reclamações que vieram aqui no arquivo da Federal de Alagoas é que nós fizemos o index sem respeitar um pouco essas listas. Então, eles reclamam de coisas assim, tem lista que tem só uma entrada, o que descaracterizaria uma lista, as listas não estão hierarquizadas. Só que esse modelo é um modelo que está aqui no documento, sabe? Então, eu ainda não entendi bem do que é que eles estão reclamando. E obviamente, essas trocas de mensagens por escrito nem sempre ajudam nisso. Mas esse index está aqui. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu achá-lo aqui. Aqui, ó. Criação da página principal. Então, aqui é o head. É isso mesmo. Vou mostrar para vocês de onde é que saiu, né, esse arquivo. Então, a página principal é essa página index.html, né? E aqui apareceu um pepino aqui. Eu não sei se é porque é a versão 1.3, eu não sei o que aconteceu, tá? Mas esse daqui é o documento 1.3. Eu acho que no documento 1.1 e 1.2 aqui eu não consegui encontrá-los aqui no meu arquivo, mas eu tenho a impressão de que em algum documento, efetivamente, a RNP deixava entregar em XHTML. Porque quando chega aqui, sobrou isso daqui, ó. É como se tivessem editado o material e meio que sobrou isso, sabe? Porque tá vendo que eles dão como exemplo index.xhtml. Então, em algum momento, ó, de acordo com a tecnologia escolhida, HTML ou XHTML. Então, apesar de a Federal de Alagoas dizer que, de acordo com este documento, que está aberto aqui na tela para vocês, não tem escolha, o HTML5 é o único formato aceito, eu acho que essa dubiedade vinha de algum documento anterior, que circulou pouco, que não está mais disponível lá na página do coisa. Eu teria que achar esse arquivo aqui nas minhas pastas. Não sei se eu guardei, não sei se eu substituí quando baixei o mais novo. Mas em algum momento eles diziam que você podia escolher entre um ou outro. Então esses editores que mandaram em XHTML, na verdade eles estavam seguindo uma diretriz que talvez antiga, que deixou de valer. Claro, eles estão certos de fazer exigência, mas essa confusão não saiu do nada, sabe? Ela está presente aqui na história, né, da constituição do livro digital. E aí eles dizem, todas as páginas deverão seguir as especificações técnicas descritas de acordo com a tecnologia escolhida, porque eles estavam deixando escolher a tecnologia. E no desenvolvimento do material, algumas tags são obrigatórias a todas as obras. Então, na página inicial é obrigatório a inclusão da tag head com alguns metadados. Então, tem aqui, tá vendo, a tag com os metadados que são obrigatórios. Depois, o corpo, né? No corpo da página principal é obrigatória a inclusão da tag body, adicionando às suas propriedades, o idioma apresentado. Então, diferentemente das outras páginas de conteúdo em que o idioma está lá em cima,
né, no cabeçalho, aqui eles pedem para estar no body. Então, não tem aqui, né, a inicial, o cabeçalho, mas eles exigem que as etiquetas de língua estejam aqui. Após a tag body, como o primeiro filho deverá conter uma tag div, implementando o esquema book, registrando todos os dados da obra e seus recursos. Então isso também é obrigatório, veja. Todo mundo tem que abrir esse div, item scope, item type, com esse link e colocar a lista de acessibilidades, né? Do que tem de acessibilidade no seu projeto e depois esses dados de nome da obra, descrição, código ISBN, ano, o nome da editora, tudo exatamente como está aqui. Finalizando a tag body, deverá ser adicionada uma tag nave com a propriedade ID com valor setado para toque. Então aqui, tá vendo que ele tem uma ID aqui para TOC, que eu imagino que lá no EPUB vai ligar ao arquivo toc.ncx, tá? E o seu papel, né, sua role, aqui para doctalk, seguindo para a construção do índice de navegação da obra. E aí aqui tem o formato, ó, de navegação da obra, entende? Então, isso é uma coisa que me deixou um pouco insegura, né? Porque eles dão um exemplo aqui de arquivo de conteúdo e que aqui está tudo junto, né? Tudo reunido. E vejam aqui que ele tem os metadados, blá blá blá, e aqui vem a lista. Então, olha, ele está usando essa etiqueta OL, é uma etiqueta de lista ordenada. Lista ordenada é uma lista que tem uma hierarquia, né? Então tem o 2, o 2.1, o 2.1.1, é uma lista que tem um ordenamento, não é uma lista de bullets, que você não tem nenhum ordenamento entre elas. E aí, por exemplo, vem lista, um item de lista, um único item de lista, e aí a capa, né? Inclusive sem classe, que é uma coisa que no nosso caso não vai acontecer, vai ter que ter uma classe aqui. Mas isso daqui é um exemplo que eles deram sem nenhuma classe. Então tem um item de lista aqui. Aí tem um item de lista que é composto de vários itens. Então ele abre aqui e fecha aqui embaixo, né? Não sei se fica muito claro com o fundo preto, mas ele está abrindo aqui e está fechando aqui. O que tem nesse item lista, tá? Que é o segundo item da lista. Então a lista está ordenada aqui, e aí tem 2 itens, né? E esse item aqui está aberto porque ele tem vários conteúdos. Nesse item aqui, a gente tem capítulo 1, tá? Que é um item que está aqui solto, né? Ele está sem classe e tudo, mas enfim. E esse A aqui é o link para ir para o capítulo 1, tá? Então esse A dá a referência, né, de onde está o capítulo 1, onde está o arquivo do capítulo 1. E aí o segundo item é de novo um item ordenado. Então vejam, dentro do item, que está dentro de uma lista ordenada, vem uma outra lista ordenada com outros 2 itens, que são esses L1s. Aí vem seção 1 e seção 2. Aí fecha a lista, esses itens ordenados aqui dentro da lista, fecha a lista e fecha a lista geral. Aí que fecha a tag navegação. Aí a Federal de Alagoas me pareceu reclamar dessa estrutura, mas essa estrutura está aqui. Eu não sei se talvez, acho que é o mais provável, eles estejam reclamando de alguma outra coisa que eu fiz errado e que eu sequer estou entendendo. Isso é super possível, inclusive é o mais provável. Mas de toda forma, a formulação que eles fizeram lá na diligência me dava a entender que eles estavam reclamando disso. De ter uma lista ordenada dentro de outra lista ordenada. E, na verdade, eu estava seguindo estava seguindo o que me pareceu a lógica aqui dentro desse modelo de exemplo, né? Então, eu vou fazer aqui o que eu entendo que mas já vou avisando que, como ainda não tenho o resultado final da diligência, eu não sei se o argumento que eu apresentei na diligência, se ele vai vir, né, com algum outro argumento. Vejam que aqui no modelo, esse é um modelo frio, né, ele ainda não está completo, mas no modelo frio a gente tem a mesma coisa, ó, a gente tem uma lista ordenada, eu vou até fechar aqui do lado para vocês verem, ó, essa é a lista ordenada, abrir a lista ordenada.
Aqui eu tenho dois itens, né? Então, um item de lista, outro item de lista, e esse outro item é formado de vários itens. Vou fechá-los aqui para ficar mais claro, ó. Eu tenho uma lista ordenada com dois itens de lista, só que esse segundo item tem um monte de coisa dentro. Então, esse segundo item tem três itens, né? Porque isso daqui é um outro item, mas enfim, tem um item aqui em cima, que é H2, tá? Então é um título, né, de peso 2, porque o H1 tá aqui, ó. Que isso é uma coisa que também, se a gente está falando de lista, a gente também tem que cuidar da hierarquia de títulos, né? Então aqui tem um H2, que é projeto 1, aqui tem um H3, que é o nome, vai entrar aqui o nome do projeto, aí vem uma lista ordenada, que são os assuntos, né, as páginas dentro deste projeto. E aí depois fecha essa lista ordenada, deixa eu fechar aqui para mostrar, né? E fecho a lista, o item de lista, e fecho, por fim, a lista geral. Esse esquema que eu segui, a mim me parece que é colado, assim, no que está no exemplo da RNP, né? E aí, o que a gente tem que fazer aqui, né? A gente tem que pegar o sumário da nossa obra e colocar nesse esquema, tá? Porque vocês podem dizer assim, tem dois sumários, né? Isso é uma coisa também que a Federal de Alagoas reclamou, que muita gente suprimiu o sumário. Eu fui uma das que suprimi sumário aqui nas iniciais. Eu achei que não tinha sentido ter dois, né? Mas esse daqui é diferente porque esse daqui não está dentro dessa estrutura, que é a estrutura dada pela RNP, né? Vejam que aqui ele inclusive está tudo com P, né? Não tem nem H1, H2, não tem nada. É simplesmente uma lista de sumários sem essa hierarquização. E aí a gente precisa levar esse sumário para lá naquela estrutura, tá? O que eu costumo fazer, eu copio o sumário lá e vou fazendo a distribuição, tá? Isso, mas enfim, cada um com a sua estrutura, né? Eu separo aqui um espaço, tá? Para ficar claro, porque depois eu tenho que ir retirando esse material daqui, né? E colocando aqui nessa estrutura da RNP. Mas é isso que eu faço. Então, aqui tem dois grandes títulos, ó. Reprodução do livro do estudante e manual do professor. Então, esses dois grandes títulos eu vou colocar aqui, ó, no lugar onde está projeto 1, nesse meu modelo, tá? Eu vou tirar isso daqui, vou deixar esse OL fechado. Então, o que vai ter? A minha lista vai ter esse item de lista, depois esse segundo item de lista, que são tudo isso daqui, ó, qualquer pão feito, de onde vem, tarará, até o anexo. E aí depois vai entrar um outro item de lista com essa classe sumário projeto para o manual do professor. Deixa eu fazer, porque fazer acho que é mais fácil do que ficar falando ao vento, né? Então, a primeira coisa eu vou tirar aqui. Vou levar a referência, tá? O A junto. E aí eu vou colocar aqui, ó, onde está isso daqui. Então, o sumário tem dois grandes itens. Um primeiro item é esse reprodução do livro do estudante e o segundo grande item é esse manual do professor. Eu também vou copiar com o A. Ele está aqui, ó. Então, agora deixa eu fechar isso daqui. Então, agora eu tenho aqui esse grande item, que vai ter as especificações, e esse grande item. Como esse vai ter as especificações aqui, eu já vou copiá-lo também, ó. E fica assim, ó. Tem um grande item, as especificações dele, outro grande item e as especificações, tá? Aí, nas especificações, o que eu vou fazer? Eu vou separar. Porque aqui tem uma hierarquia, né? Qualquer pão de queijo, qualquer pão feito de queijo é um pão de queijo. Veja que aqui na classe ele está como sumário projeto e os outros estão como sumários páginas. Então, ele tem uma diferença, né? Eu vou marcar essa diferença aqui, ó. Eu vou deixá-lo como H2, com a classe sumário subtítulo, tá? Então, onde está aqui projeto 1, vai entrar o nome aqui do projeto
Aqui embaixo no manual do professor, deixa eu ver se tem essa, porque pode ser que não tenha, mas tem, ó, sumário projeto e depois os outros sumários página. Então eu tenho que observar a estrutura, né, que tá no... E não sei se já ficou claro, mas a classe que eu usei lá no sumário do livro, das iniciais, é diferente da classe que eu estou usando aqui no index, né? Porque o index ele tem uma folha CSS diferente, tá? Então aqui, no manual do professor, e onde está projeto 1, eu substituo. Pronto, então agora o que eu tenho aqui, né? Deixa eu fechar aqui a OL. Eu tenho o grande item, reprodução do livro do estudante, com o título principal desse item, que é qualquer pão feito de queijo é um pão de queijo. Depois eu tenho o item, a outra parte, né, que é manual do professor, com o principal item dessa página, que é um livro para criança sobre o preparo de pão de queijo. Tá? O que está faltando agora? Estão faltando essas páginas, né, que são o que aqui no meu modelo eu chamei de assunto. Tá? Então, eu vou recortá-lo também, do mesmo jeito que eu fiz lá no outro, eu vou recortar usando já o A, porque esse A, que é o link de referência, né, ele já está certinho. Não sei se vocês lembram, mas eu abri lá no sumário, cliquei e ele já foi para a página certinho. Então, ele já está certo, né? Tem uma única mudança que a gente tem que fazer nele, mas eu já falo sobre isso. Deixa eu recortar e colar aqui embaixo. Então, no assunto aqui, o outro aqui, o outro aqui, aí aqui embaixo. E faltou o anexo. O anexo entra aqui. Não entra no inauguração. Vai sobrar uma linha aqui que eu vou apagar. Então, essa linha aqui eu vou apagar. E agora eu já tenho aqui, ó, as páginas, né? Certinho. Vou fazer a mesma coisa aqui com o manual do professor. São essas páginas que faltaram. São essas? Não, ué. Não, tá aqui em cima. Já ia fazer besteira, gente. Aqui, avaliação. Apesar de ser só copiar e colar, a gente tem que ficar super de olho, né? Para não colar num conteúdo outro. Então, plano de desenvolvimento, aqui assunto. E aí sobraram 2 linhas que eu vou apagar. Pronto, agora eu tenho uma estrutura. Deixa eu ver aqui, abrir o arquivo para mostrar para vocês. Deixa eu abrir o index. Olha, eu já tenho aqui uma estrutura. Se tudo está funcionando, ó, ainda não está funcionando. Vou falar para vocês o porquê, né? Porque aqui, que é uma coisa que a gente precisa entender a estrutura da página para ficar de olho nisso, né? Quando eu fiz aqui nas iniciais o sumário, os meus links eles só tinham um pontinho e barra, porque essas páginas todas estão no mesmo diretório das iniciais. Então eu tenho aqui, ó, a pasta content, e eu tenho as iniciais e todas as outras partes do meu livro. Elas estão na mesma página. Só que o index está fora. O index não está dentro da pasta content. Então, por isso que não está funcionando. Porque esse pontinho aqui é para quando você está indicando um link que está na mesma página do arquivo que você está usando. Mas esse arquivo está fora. Então, não vai funcionar só com um pontinho, tá? Então, o que eu vou primeiro mostrar onde é que está isso, né? Onde é que está essa pasta
reprodução e a gente compara o que está de diferente, tá? Opa, perdão. Aqui está content e reprodução do livro. Né? Então, observem aqui, o que tem de diferente, né? O pontinho é o mesmo, mas aqui a gente está indicando... A gente está indicando qual é a pasta onde ele está. E nessa indicação de link aqui, não tem a pasta. É como se esse arquivo estivesse aqui na mesma pasta do index, mas ele não está. Por isso que não encontra. O que a gente pode fazer para modificar essa lista sem precisar fazer um por um, tá? A gente vai usar o recurso de localizar e substituir, né? Então eu vou pegar copiar esse daqui, esse trecho, e aí vou pegar esse trecho aqui. O que eu preciso fazer é colocar um content aqui no meio, né? Então, com o buscar, que é o Command F, já vai abrir aqui para mim com esse trecho. E aí eu colo aqui o que eu copiei antes. Eu copiei a referência completa aqui usando a pasta content. E aí o próprio programa vai substituir nos 12, ó. E agora vai funcionar. Vou salvar aqui, vou abrir o mesmo arquivo aqui. E aí agora funciona. Eu vejo um problema aqui na reprodução do livro do estudante. Na minha visão, deveria abrir lá na pasta inicial, né? Mas talvez a gente possa colocar um capa e apresentação da obra aqui, porque não está abrindo as iniciais, né? Então, deixa eu abrir aqui Deixa eu mudar aqui a referência, ó. Nesse reprodução do livro do estudante, em vez de abrir já lá na segunda parte, né, que é a reprodução, eu vou fazer abrir nas iniciais, porque eu acho que está faltando aqui as iniciais. Deixa eu ver se agora fica melhor. Acho que fica melhor. Então, quando a pessoa abrir para a reprodução do livro do estudante, vão vir as iniciais. Ela pode clicar aqui para ir para a seguinte, né? Ou pode voltar para o sumário da obra. Deixa eu testar aqui o sumário da obra. E os links também a gente precisa testar todos, tá? Eu tive muita diligência de link. Muita diligência que deu errado, o link que não funcionou. A gente precisa clicar e testar todos, tá? Então, esse é o index, tá? Claro que ele, seguindo aquela estrutura que está lá na RNP, vocês podem fazer do jeito que quiserem. Aqui, por exemplo, está faltando a lista de créditos, eu não sei onde é que ela está, do manual do professor, enfim. Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver o que faltou, mas não faz muito sentido eu gastar mais tempo arrumando, porque o mais importante é vocês tomarem a estrutura, né, que está parecida lá com a estrutura da RNP, e separarem esses itens de acordo com uma hierarquia, criando essa hierarquização que o documento da RNP diz que é imprescindível, e que os links estejam corretos, que eles estejam funcionando. Essas são as duas coisas que a equipe de avaliação vai verificar. Aqui eu vou arrancar esse material, que esse eu só coloquei aqui para ter como referência, né? Ele não fica aqui no final. Aí vocês podem perguntar assim, mas você não vai preencher tudo isso? Não, eu não vou preencher porque, lembrando, isso daqui está no MP descaracterizado. Nem o título deveria estar aqui, tem que estar título da coleção. Porque esse é o material descaracterizado. A gente só vai preencher todas essas informações. Olha, aqui o ISBN também não deveria estar aqui, ó. Número ISBN. A gente só pode preencher tudo isso no caracterizado, tá? Então, aqui não deveria ter nada. Se tem, é porque eu comi bola. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, nome da editora, o ano não pode ter nada. Só depois, no caracterizado, é que a gente vai preencher todas essas informações. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque ficaria muito longo seguir para fazer o Content OPF, o TOC.ncx no mesmo, já deu 1 hora. E aí fica sendo a terceira aula de edição de HTML.